paz do Senhor Jesus. Meditando aqui na palavra, em Gálatas 6, o verso 6 em diante, eu estava lendo aqui e Deus falou profundamente ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Aqui fala, né? O que o homem semear, isso também ele ceifará. Olha o que fala aqui, Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ele está falando aqui da lei do plantio. Tudo que nós plantarmos, nós iremos colher, cedo ou tarde. Tudo. Se nós estamos praticando bem, se nós estamos tentando fazer o bem, e a gente não vê resultado de imediato, nós não estamos vendo o bem voltar para nós, mas ele está dizendo aqui, Paulo está nos explicando que tudo que nós fizermos, isso voltará para nós. Se estivermos plantando na carne, vamos colher a morte, corrupção. O salário do pecado é a morte. Então, todos os dias nós temos que plantar no reino. Plantar uma sementinha, por menor que ela seja. Muitas das vezes nós deixamos de fazer uma ação porque nós achamos que aquilo ali é insignificante. Mas nós sabemos que para o reino tudo conta. Quando Jesus vier, a segunda vinda dele, o que ele vai dizer para algumas pessoas? Eu estive nu, não me deste de vestir. Estive sede, não me deste de beber. Estava preso, não me visitastes. Então, perguntarão a ele, mas mestre, quando que o Senhor passou por tudo isso e eu não fiz alguma coisa? E ele disse, olha, se fizestes aos pequeninos, estarão fazendo comigo. Então, tudo que nós viermos fazer, tudo por menor que seja, nós estamos glorificando ao Senhor. Mais adiante ele fala, por isso, verso 10, 6:10, por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Olha aí, nós temos que começar com os nossos. Não adianta nós queremos ganhar o mundo se nós não começarmos com os de casa. Vamos fazer o bem com quem está próximo a nós. Vamos fazer o bem aos nossos familiares. Vamos fazer o bem aos nossos vizinhos. Vamos fazer o bem aos da fé, da igreja, aqueles que estão conosco congregando. Vamos fazer o bem. Não adianta nós queremos fazer o bem quem está lá do outro lado do mundo em detrimento de quem está perto. Vamos começar por quem está próximos a nós. Missão começa em casa. Missão começa na família. Missão começa na sociedade em qual eu estou inserida. Isso é a verdadeira missão. Quando eu leio também o verso 6 em diante, olha, tem grandes ensinamentos aqui que Paulo nos deixa. Ele está deixando ali por os Gálatas. Mas esses ensinamentos, eles transcendem, né, ao tempo. E vem até nós hoje, porque Paulo ele foi o grande pregador para os gentios. E quando nós entendemos que nós somos esses gentios, então ele está pregando para nós também, nós então entendemos o segredo que essa palavra quer nos transmitir. Porque gentil significa aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram da família judaica, né? Paulo foi o grande pregador dos gentios. E olha o que ele diz no verso 11. Vede com que letras grandes eu vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós circuncidades somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele está dizendo aqui, muitos querem glória para si. Muitos querem circuncidar, muitos querem praticar leis para se aparecer. Olha o perigo aí. Quantas e quantas pessoas querem praticar a lei, querem fazer ao pé da letra para constranger os outros irmãos que não fazem, para constranger outras pessoas que não tá ainda conseguindo seguir a risca, né? Até porque ninguém consegue.
seguir a lei à risca. Porque se aquele que viver pela lei, vai morrer pela lei. Se você começar a praticar a lei à risca, você vai ter que ir até o final e não pode nem transgredir uma vírgula, né? Então ele está dizendo aqui, muitos naquela época é igual o que estão hoje. Eles estão fazendo, praticando leis que são impossíveis, né? Eles praticam leis distorcidas e querem cobrar das outras pessoas leis impossíveis de serem praticadas. Porque somos seres humanos, nós erramos. E ele aqui está falando, querendo glória para si, querendo se aparecer. Eu faço. Em outras palavras, eu não fumo, por que fulano tá fumando? Eu não vou festa, por que fulano vai festa? Eu não vou, eu leio a palavra, eu jejum, eu pratico, eu dou dízimo, eu dou oferta. Então, são pessoas que usam dessas doutrinas, dessas leis, para se gloriar-se em detrimento de outras pessoas que ainda não chegaram lá, que não estão fazendo lá. Então é nulo. O que Paulo está dizendo aqui? É mais importante nós sermos criaturas novas. Olha o que ele diz aqui no verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ele está dizendo o quê? Não adianta praticar a lei se essa lei não me faz ser uma nova criatura. Não adianta, porque eles aqui estavam usando a lei para se gloriar-se, para promover o seu próprio nome. E ele está falando que adianta? Do que adianta eu viver? Por isso que a lei por si só ela mata e o Espírito vivifica. Nós temos que ter a lei, sim, é uma regra, mas nós temos que ter a graça de Deus juntamente. Se Jesus Cristo ele não viesse e mostrasse a graça, era praticamente impossível de nós sermos salvos. Aliás, era impossível nós sermos salvos, né? Por isso que Jesus veio. Porque a lei por si só, ela não vai fazer o que a graça, juntamente com a lei, pode gerar em nós. Então ele está dizendo aqui, o que adianta? Né? Por isso que muitas pessoas usam de santidade, entre aspas, né? Para julgarem outras pessoas. Elas não têm mudança de vida. Né? E em outras palavras, Paulo está falando, se você bebe, não beba mais. Se você se prostituir, não se prostitua mais. Se você fuma, não fume mais. Se você adultera, não adultere mais. Então, o mais importante do que praticar toda uma doutrina, todo um dogma, é você ser uma nova criatura. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que pratica aquela doutrina, que faz aquilo que a Bíblia pede, mas quando você vai olhar a vida do indivíduo não tem mudança. Não é uma nova criatura. Então Paulo está tentando mostrar isso para nós. Do que adianta praticar todo um ritual, ir para a igreja, fazer ali aquele ritual todo, né? Praticar o que a religião pede e por fim não é uma nova criatura, não foi transformado, não gerou em você uma mudança de vida, não gerou em você uma vontade de ser diferente, uma conversão de verdade. É isso que ele está falando aqui. E o verso 16, né? E todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. É uma grande perseguição para aqueles que querem falar e fazer a verdade. Passa mesmo. Porque aqueles que se intitulam o dono de todas as coisas, porque estudou, porque fiz não sei quanto bacharelado, fiz não sei quanto, e eles esquecem daquelas pessoas humildes que não têm aquela mesma instrução, não têm aquele mesmo ensino, mas são pessoas que, por mais que não tenham todo tipo de estudo, são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Porque muitos querem usar disso para se sobressair. Né, para galgar lugares, né, colocar o seu nome em destaque, e só querem mídia, só querem se aparecer, mas não tem mudança, não trabalha de dentro para fora. Paulo estava nos alertando aqui sobre isso, do que adianta carregarmos a lei para cima e para baixo, falando da lei, carregando a lei, praticando a lei, não faço isso, eu não bebo, eu não sei o que, mas não tem essa mudança verdadeira. Não tem uma mudança no interior. Não tem um desejo de ser diferente, sabe? Não ama os seus, não respeita, não faz o bem, sabe? Então ele está dizendo isso para nós, cuidado.
Cuidado na vanglória. Muitos praticam rituais, vestem roupas cobertas do pé à cabeça para estar se mostrando para outras pessoas uma santidade que nem existe. Do que me adianta eu estar coberta aqui dos pés à cabeça, de eu estar toda simples, não depilar, não passar maquiagem, não usar brinco e ficar apontando as outras pessoas que usam, apontando as outras pessoas que usam maquiagem, que usa cabelo curto, do que adianta? Deus não nos resgatou para que nós viéssemos julgar o nosso irmão. Nós temos que instruir. Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala aqui, os versos primeiros, né? Olha. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois... O primeiro versículo do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura. Guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Muitos, quando vê uma falha no seu próximo, quando vê, querem julgar, querem apontar, querem criticar, querem derrubar. Mas é o que Paulo ensina. Se você perceber que tem um irmão que está em alguma falta, corrija com espírito de brandura. Converse, sente, mostre o lado legal da vida, mostre o caminho certo. Não, meu irmão, é por aqui. O que nós mais vemos hoje é crente matando crente. Que geração é essa? São irmãos matando irmão. Aí vai para as redes sociais falar. E olha, tu vistes o que irmão fulano está fazendo? Vistes o que irmão está escutando música secular? Escandalizando a igreja. Escandalizando os irmãos, escandalizando a igreja. Não é assim que nós devemos apontar, né, os erros do nosso irmão. Paulo está dizendo, corrige-o com espírito de brandura. Saiba conversar, saiba falar. Se você tiver mansidão em suas palavras, você ganhou o seu irmão. É melhor nós ganharmos o nosso irmão do que nós perdermos. Do que adianta eu me revestir de santidade e não ter compaixão do meu próximo e ficar julgando as pessoas, julgando sua vestimenta, julgando como eles falam, julgando o que eles fazem. Que santidade é essa que nós estamos querendo? Que céu é esse? As pessoas acham que lá no céu só pode achar assim, que lá no céu vai ter departamento para a igreja tal, para fulano que cometeu um pecado tal, para fulano que cometeu um pecado tal, e esse departamento aqui, essa ala que vai ser só para nós, os santarrões, que nascemos na lei, que nós nascemos e vivemos nela. Eu não sei que tipo de mentalidade as pessoas estão tendo. Olha o que Paulo nos ensina. Corrige com espírito de mansidão. E ele fala mais, né? Haverá escândalos? Haverá, mas ai daqueles que começam os escândalos. Ai daqueles. Temos que ter sabedoria. Muita gente hoje, muitas pessoas não estão tendo sabedoria. Estão se revestindo de uma falsa santidade para estar condenando o seu próximo, condenando o seu irmão. Então vamos vigiar. Vamos tomar cuidado. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, geralmente as pessoas que julgam sendo alguma coisa, quando você vai olhar para a vida delas, só Jesus na causa. Então temos que tomar cuidado. Aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia. Essa é a verdade. E aqui fala, né? Nós devemos sim ajudar nossos irmãos a carregar os seus fardos, mas cada um levará o seu próprio fardo. Cada um terá a sua própria cruz para carregar. Então, Paulo aqui, em Gálatas, ele nos ensina grandes procedimentos que nós devemos agir como cristãos e como irmãos na fé e como obreiros da missão, né? Como os missionários. Todos nós fomos chamados para fazer o ide do Senhor, mas cuidado com o nosso proceder, cuidado com como que a gente aborda as pessoas, cuidado com os julgamentos desnecessários, porque nós estamos na terra aqui, nós fomos chamados para nós apoiarmos uns aos outros, nós levantarmos uns aos outros, e não usar da lei para matar.
como muitos fazem, usar da lei para destruir, para derrubar, para denegrir a imagem. E o que eu mais vejo hoje, a gente na internet, denegrindo a imagem do seu irmão, isso é terrível. E eles ficam falando, não, porque a Bíblia fala que nós devemos sim, aqueles que praticam o pecado no público, tem que ser exortado no público. Mas estão usando a palavra de Deus para derrubar mais de quem já está caído, para afundar mais de quem já está afundado. E não é melhor a gente usar de uma estratégia para nós ganharmos aquela pessoa para o nosso lado, para o reino, do que afastá-la ainda mais? O que eu vou ganhar afundando meu irmão, falando do meu irmão? O que eu vou ganhar com isso? Então, que nós venhamos ter a sabedoria de Paulo. Então fica aí essa palavra de hoje. O Espírito me tocou para compartilhar com os amados irmãos essa palavra de Paulo em Gálatas, o verso 6, né, o capítulo 6, aliás. O capítulo 6 todo ele já é uma bênção de Deus, vários conselhos que Paulo está nos dando aqui, né? Ele começa falando sobre a responsabilidade que nós temos de ajudar os nossos irmãos. Depois ele fala sobre a lei da semeadura. Depois ele fala da vanglória, que pessoas estão usando da lei para a glória de si próprio. E o próprio Deus falou, não divido minha glória com ninguém. Então o que você está fazendo é para a glória do Senhor Jesus, não para a sua glória. Tudo o que fazeis para a glória de Deus. Então Paulo encerra falando, seja uma nova criatura. Não queira tão somente praticar leis. Nasça novamente. Renasça quantas vezes for preciso. Seja uma nova criatura. Se você mentia, não minta mais. Se você traía, não traia mais. Se você se prostituir, não se prostitua mais. Em outras palavras, é isso que Paulo está nos falando, né? Em ser uma nova criatura. Se eu pecava, se eu tinha esse tipo de pecado, eu não vou ter mais, porque eu sou nova criatura. Então, eu teria uma nova atitude, um novo proceder. Então, é isso que Paulo está nos falando aqui em sua carta aos Gálatas. Está nos instruindo, nos dando uma direção. Quantas pessoas vivem sem direção? Para onde eu vou? Eu aceitei Jesus. O que eu faço agora? Pratique a palavra. Pratique a ajuda ao próximo, a caridade, o bem. Isso você vai colher mais cedo ou mais tarde. As pessoas hoje estão a questão daquela lá, né, de olho por olho, dente por dente. Não é assim, não. Vamos oferecer outra face. Que você vai ver uma mudança na sua vida. Você vai viver algo sobrenatural quando você cumpre não somente a lei, mas também os princípios de Jesus Cristo. Não é assim? Então, fica na paz do Senhor Jesus e espero que você receba essa palavra com um coração cheio de amor, porque tudo que nós recebemos, nós devemos dar. Então, esse é o meu compartilhamento com você, da palavra do Senhor Jesus, que você receba com um espírito de mansidão, em nome de Jesus.